Olá! Bem-vindos, meus amigos, a um momento de reflexão. Estamos nessa quarentena, as igrejas ainda estão fechadas aqui em Manaus. Saudade de ir ao culto, saudade de ver os irmãos. Eu acho que eu nunca tive tanta saudade de dar um abraço em algumas pessoas como nós estamos nessa atualidade que estamos vivendo. E isso nos chama bastante atenção, porque, querendo ou não, tudo isso que está acontecendo está nos fazendo refletir que as pequenas coisas têm importâncias enormes nas nossas vidas. E nesse momento, nessa pequena palavra que eu quero deixar para alguns irmãos que vão me assistir hoje ou amanhã ou outro dia, não tem problema. Se essa palavra falar com você, ainda que seja uma só pessoa, eu já fico muito feliz, porque assim eu consegui alcançar um coração. Então, na minha qualidade, no meu papel hoje de cristão, eu estou aqui para alertar. Alertar. Nós temos visto muitos pastores, muitas lives na atualidade, diversas mensagens. Vai melhorar, temos que ter fé, temos que nos posicionar, temos que nos resguardar, temos que trabalhar, temos que ficar em casa. As opiniões são divididas, os ânimos são divididos. Foi necessário uma autoridade do nosso país, a maior autoridade executiva que temos, proclamar o jejum do dia de hoje, dia 5. E isso tem um impacto espiritual muito grande, muito grande. Cada pastor presidente de ministério poderia ter convocado o seu ministério, todas as suas igrejas, para estarem proclamando o jejum. Mas quando parte de uma autoridade executiva de cima, que não exerce uma função religiosa, mas sim uma função política, demonstra que há um direcionamento de coração, que Deus está no coração dessas pessoas. E o maior milagre que pode acontecer e que eu vejo dentro da Bíblia não é o mudo falar, não é o surdo ouvir, não é o cego enxergar, não é o morto ressuscitar. O maior milagre que eu já vi dentro da Bíblia é quando nós aceitamos Jesus de todo o nosso coração, quando verdadeiramente nos convertemos, porque isso não depende do poder da glória de Deus e manifestar um milagre. Isso depende do nosso coração humano, ouvir a voz do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quando o coração se abre verdadeiramente para ele e nós voluntariamente levantamos a mão e o aceitamos, então, oh glória. Isso sim é o maior milagre que eu encontro dentro da Bíblia. Então, amados e queridos, em meio a toda essa situação, eu não posso me calar. Eu preciso trazer para alguns irmãos que vão me assistir, e que desde já eu já digo que estou com muita saudade. Dora está me assistindo e, Dora, tem sido muito difícil ver suas postagens no Facebook, viu? Muito difícil. Você tem colocado lá sempre uns doces, lá uns salgados, umas coisas muito lindas. Eu fico com uma vontade de ir lá, mas quem sabe uma hora dessa a gente chega, assim que acabar esse confinamento. Queridos, eu queria compartilhar com você uma passagem que eu ouvi essa semana e me chamou muita atenção e estava meditando. Se você puder pegar sua Bíblia, acompanha comigo Mateus 25. Eu quero falar sobre a parábola das 10 virgens. Aqui em Mateus, nós vemos que é o primeiro evangelho da palavra, o primeiro evangelho do Novo Testamento, né, o primeiro evangelho, e dentro do livro de Mateus narra todas as operações que Jesus fez, muitas delas. Só que no capítulo 25 nós vemos a parábola das 10 virgens e posso considerá-las, essa parábola das 10 virgens, como uma parábola escatológica. O que é escatologia? É o estudo sobre o fim, o Apocalipse, os últimos acontecimentos. Então nós temos o livro de Daniel, que é um livro completa, em grande sua parte, escatológico, Apocalipse, que é completamente escatológico, e nós vemos dentro de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, que é uma parábola, e eu considero, escatológica. Acompanha comigo, diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas,
levaram azeite nas vasilhas. Olha só como é interessante. Veja bem, nós vemos aqui, depois do capítulo 24, onde Jesus começa a narrar os acontecimentos finais, guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremoto, nós vamos entendendo que os sinais que vão acontecer no final dos tempos. E ele vai relatando no capítulo 24. Logo depois do capítulo 24 vem o 25, a parábola das 10 virgens. O que vem a ser isso? Jesus narrou, Jesus detalhou os acontecimentos finais para que eu e você ficássemos atentos aos acontecimentos. A gente, pregador, nós, pregadores de fé, pastores, que temos compromisso com a palavra, estamos pregando que Jesus está voltando. Nesse momento, quem não está pregando que Jesus está voltando não está com compromisso verdadeiro, porque os acontecimentos estão mostrando que Jesus está voltando. Não adianta pegar agora e fazer live só de palavra de vitória, porque vai melhorar. Não vai. Nós estamos passando por um momento derradeiro, um momento final. O acontecimento importantíssimo da nossa época é o que está acontecendo agora. Dentro do cenário geopolítico, as coisas estão todas se encaixando, estão se entrelaçando para que o fim venha. Não há mais espaço para brincar. O único espaço que nós temos hoje, e eu posso dizer isso a você, é arrependimento. Você acha que esse vírus que está aí não foi permissão de Deus, não foi agir de Deus? Foi para que a gente parasse um pouco da nossa vida corrida, da vida de só batalhar, conquistar, comprar, pagar, carnê, sonhar. É hora de ver a família, é hora de prestar atenção nos idosos. Quantos idosos já não tinham mais atenção como estão tendo agora? Quantas crianças não tinham mais atenção dos pais como estão tendo agora? Quantos casais não conversavam mais como estão tendo que conversar agora? É hora de reflexão. Deus está permitindo isso para que haja, sim, um arrependimento. Esse arrependimento vai gerar um avivamento. Esse arrependimento traz um alerta, o alerta traz o arrependimento, traz o avivamento traz salvação. É isso que eu quero deixar para você hoje. Quando a gente chega nessa parábola das 10 virgens, você vê, são 10. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Mas olha só, esse aqui é o ponto-chave da situação. Você tem 10 pessoas de igual posição, virgens. Você tem 10 pessoas que têm lâmpadas, todas têm lâmpadas. Você tem 10 pessoas que têm algo a acontecer na vida delas de grande importância. As 10 estão equiparadas, equilibradas. Só que o discernimento é que faz a diferença, porque 5 delas levam as lâmpadas sem reserva. Vai só com aquele combustível da lâmpada que está ali naquele momento. Não está se preocupando com o tempo que pode demorar. Não está se importando. Querido, reflita comigo. No tempo de Noé, Noé pregava que vinha o dilúvio. Noé levou mais de 100 anos para construir a arca. E 100 anos ele estava pregando. E durante 100 anos ele era zombado. E quando o dilúvio chegou, pegou todo mundo de surpresa, menos Noé e sua família. Nós estamos pregando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. As pessoas estão achando que não. Essa geração de hoje não está preocupada com a volta de Jesus. Essa geração de crente de hoje é uma geração de crente que quer ter palavra coach. Eu vi hoje uma asneira de um coach, um pseudo-pregador coach, dizer que nós temos a mesma importância de Jesus, querido. Jesus, dentro de todas as religiões que existem sobre a face da terra, Jesus é o mais importante, disparadamente de longe, porque você não vê em nenhum lugar, note isso que eu estou dizendo a você, você não vê em nenhum lugar escrito na história da Terra, desse planeta, que o tempo foi dividido no nome de outra pessoa que não seja o dele. Nós temos o antes de Cristo e nós temos o depois de Cristo. Todos os outros que vieram, com todas as outras religiões, são superficiais, porque Jesus foi um divisor de águas na história da humanidade. Por isso ele é tão amado, por isso ele é tão celebrado, por isso ele é tão respeitado, por isso ele faz a diferença.
Por isso a sua palavra é viva. Hebreus 4:12, essa palavra é viva e eficaz, apta a discernir pensamentos e ideias, mais amolada que espada de dois gumes. Acorda, Jesus está voltando. E a gente vem para a parábola das 10 virgens. O que eu quero dizer com isso? Todos nós estamos equiparados. Todos nós temos a nossa lâmpada, alma. Todos nós temos o nosso azeite, palavra. Está enchendo, o quanto você está enchendo a sua alma da palavra, o quanto você está recebendo de azeite da palavra. O azeite significa unção. Nós vemos na Bíblia que quando a Bíblia diz o seguinte, que quando tiver alguém enfermo, chame os presbíteros para orar e ungindo com óleo serão curados. Amém. Glória. Então o azeite simboliza o sangue de Jesus. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Só que quando a gente vem para a parábola das 10 virgens, o azeite não é tão somente um óleo da unção. O azeite, e muitos pastores procuram o real significado desse azeite para manter essa lâmpada acesa. Ora, se nós temos lá em Levítico 6,13, e a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, significa que há um combustível para manter aquele fogo aceso. Tem que ter um combustível. Se a chama está acesa sobre o altar e não vai se apagar, alguma coisa tem que manter aquele fogo aceso. Na lâmpada, essa lâmpada que a Bíblia fala, era como se fosse um candelabro, um candeeiro, certo? No interior tem o lampião, aquelas lâmpadas que ficava uma vela dentro do vidro e ficava sendo alimentado por querosene. Então essa lâmpada que eles estão citando aqui é a lâmpada como se fosse lamparina. Lampião não, lamparina, bem verdade. Lampião é outra coisa. Lamparinas. Lamparinas. Então essa lâmpada aqui eram lamparinas. Só que as lamparinas do nosso tempo a gente mantinha acesa com querosene. A Bíblia, naquela época de Israel, era mantida com azeite. Lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ou Getsemane, como queiram chamar, o Monte das Oliveiras era um monte que se extraía o combustível. As oliveiras que estavam lá passavam por prensas. Então, quando elas eram prensadas, o primeiro azeite que saía tinha uma definição. O segundo azeite que saía tinha uma segunda destinação. O terceiro azeite que saía tinha uma terceira destinação. E uma dessas destinações era combustível para as lâmpadas. Então, quando a gente vê aqui essa passagem de 10 virgens, todas as 10 têm lâmpadas, eu e você temos a nossa lâmpada, a nossa alma. Nós temos o azeite, a palavra, o combustível que nos mantém firmes na fé. Agora, o quanto nós estamos sendo alimentados dela, o quanto verdadeiramente nós estamos guardando dentro do nosso coração essa palavra. Essa quarentena nada mais, nada menos é para que a sua fé seja provada, a sua fé seja verdadeira. É muito fácil. A gente tem a nossa rotina de vida, dia de culto vai para o culto, dia de culto vai para o culto, dia de culto vai para o culto, e às vezes coloca a desculpa que está cansado, trânsito, uma série de coisas. Agora é a hora. Agora é a hora. Daniel foi colocado dentro da cova dos leões e permaneceu firme no seu posicionamento. Mesaque, Sadraque e Abednego foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente e permaneceram firmes no propósito. Escute, Deus disse a Moisés, Moisés, vai lá e fala para Faraó liberar o meu povo para me servir no deserto. Vai lá, Moisés, eu sou contigo, Moisés, eu sou o que sou, Moisés, eu sou o Senhor, Moisés. E quando Moisés disse, tá bom, eu vou, e Deus disse, espera aí, Moisés, mas tem um porém, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe meu povo ir. Deus manda Moisés ir falar, e o próprio Deus disse que vai endurecer o coração de Faraó. Sabe por quê? Porque Deus queria provar o seu poder para Faraó e provar a fé do seu povo. Por isso a gente foi castigado com as 10 pragas. Esse momento que nós estamos nesse confinamento é Deus provando a nossa fé. O quanto você tem fé. Quer dizer que você só é crente se estiver indo para a igreja. Se estiver em casa, não é crente. Quer dizer que você só ora se for para a igreja. Em casa, não ora. Quer dizer que só presta culto na igreja. Em casa, não presta culto. Teu primeiro altar é a tua casa. Quem me conhece, Felipe está me assistindo, Felipe sabe quantas vezes eu preguei isso. O teu primeiro altar é a tua casa. A igreja é o teu segundo altar. O que você é dentro da igreja, você tem que ser dentro da sua casa.
A mesma coisa, você tem que ser crente dentro e fora da igreja. Você é a igreja. Você tem que ser igreja onde você for. Então, o teu primeiro altar é a tua casa. Está na hora de consertar o altar. É hora de consertar, de confessar o pecado, a miséria. Está na hora de confessar a mazela. Está na hora de se arrepender de verdade. Aí você vê as virgens. 5 eram nécias, 5 eram prudentes, 5 estavam conscientes dos que estavam fazendo, e as outras 5 estavam lá por estar. Sabiam que ia ter um compromisso, sabiam que ia ter um casamento, sabiam que ia ter uma boda, sabia que tudo isso ia acontecer, mas era aquela coisa, vamos indo, vamos indo. Quando chegar a hora a gente resolve. Com Deus não é assim. Com Deus existe planejamento. Com Deus existe preparamento. Com Deus existe cronograma. Deus é organizado. Deus é extremamente detalhista. Deus é organizado. Deus é detalhista. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Não adianta ficar deixando para a última hora. Não adianta ficar empurrando com a barriga que não vai dar certo. As nécias fizeram isso. Elas tinham todas as oportunidades que as prudentes tiveram, mas a sua conduta não demonstrava que elas queriam ter um compromisso verdadeiro. Por quê? Porque não se precaveram de colocar uma reserva de combustível. Aí você acompanha comigo, olha só, versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A gente prega que Jesus está voltando e ainda tem pessoas que dizem assim, mas isso não é para agora, isso é para o futuro. Se Jesus tiver que voltar é para o futuro. Outros dizem, não, desde que eu era criança eu escuto isso, Jesus está voltando, isso aí é para frente, isso não é para agora não. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu aprendi isso. Olha que essa quarentena está me ensinando muita coisa. E eu agradeço a Deus por estar aprendendo. Essa semana eu aprendi que nenhum pastor podia pregar. Até poderia, mas não seria provado com respaldo bíblico. A vinda de Cristo antes de 1948, quando Israel se torna um Estado. Por quê? Porque tinha que se cumprir a profecia. Tinha que se cumprir a profecia. Que Israel seria, em um dia, Deus faria o Estado virar, a nação virar Estado. Deus tinha que cumprir. Deus tinha prometido, através do profeta Isaías, que era um profeta que viu Jesus, 400 anos de Jesus. E aí, Deus ele iria cumprir essa promessa, Deus cumpre as suas promessas e Deus torna Israel um Estado. Eu ouvi essa semana o reverendo Napoleão Falcão, meu querido mestre, pregando e falando de uma profecia que também está no livro de Isaías, quem é este povo? E era o povo de Israel. Quem é este povo que vem sentado pela janela, olhando como pássaro? Deus estava falando que eles iam fazer uma viagem de avião, e eles fizeram. Israel foi uma leva de judeus levado de avião. Querido, Deus cumpre as suas promessas. E aí, quando nós chegamos nesse momento aqui, nesse momento, e tardando o noivo, elas foram tomadas de sono e adormeceram. As pessoas estão dormindo no sono da indolência. Sono da indolência. Essa geração já pecou mais do que Sodoma e Gomorra. Os pecados dessa geração é uma coisa absurda. É cada coisa que inventam todo dia. André, mas você não pode falar, não, eu não quero saber do politicamente correto. A minha opinião é minha opinião e eu tenho o direito de expressá-la segundo a Constituição. Eu não estou ferindo a particularidade de ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, o que a Bíblia diz que é correto, é correto. O que a Bíblia diz que não é correto, não é correto. Façam as leis que forem. Eu acredito na palavra. E eu tenho que viver debaixo desta palavra. Você pode até dizer, mas você é cidadão, tem que seguir as leis. Não estou ferindo lei nenhuma. Estou dizendo aquilo que eu penso, como liberdade de expressão que tenho. Isso não está em questão. A questão é que essa geração está pecando mais do que Sodoma e Gomorra. Estão zombando de Deus o tempo todo, estão zombando de Jesus, estão zombando de Deus. Nunca ficou barato isso na história. Todos aqueles que zombaram tiveram suas consequências. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Você pode até não ser evangélico. Se algum dia alguém ver esse vídeo e dizer assim, mas eu não sou evangélico, não faço parte disso. Deixa eu te ensinar uma coisa. Olha só, seja a religião que for, eu vou falar para você com experiência, porque eu já passei no Candomblé, já passei em Rosa Cruz, já passei no Centro Espírita de Allan Kardec, e Jesus me arrastou por amor para o evangelho.
Em todas as religiões é ensinado uma coisa: a lei do retorno. Lei do retorno. Essa é uma lei universal, imutável, inegociável. Você não é obrigado a plantar nada, mas daquilo que você plantar, certamente você vai colher. Você sempre vai ser refém das suas decisões. Se as suas decisões forem boas, você vai ser refém de coisa boa. Se as suas decisões forem ruins, você vai ser refém de problemas. É fato, é pessoal, é individual. Então, quando a gente chega nesse momento aqui, dessa geração que está ultrapassando o limite do tolerável, eu vou voltar lá em 48, porque a Bíblia fala que a geração de 48, então vem cá, Israel se torna um Estado em 48, tinha que rodar uma geração, essa geração, 70 anos, terminou em 2018, nós já estamos em 2020, estamos passando um pouquinho do período de uma geração. Deus está dando os acréscimozinhos, nós estamos no 45 do segundo tempo. A Bíblia fala sobre um caos mundial. O caos mundial está sendo instalado aí. Nós estamos vendo. O caos mundial está sendo instalado. Acompanha a geopolítica. Não é coisa de pregador que quer tocar o terror. Não, 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 não. Acompanha a geopolítica do mundo. Veja como está o mundo. O mundo não é mais o mesmo. Depois desse Covid-19, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Toda essa situação que está acontecendo nesse país, ela é perfeitamente plausível para o caos. Você vê todos os governadores contra a autoridade máxima do executivo, fechando tudo. O comércio está indo de mal a pior. Não tem condição. O ambulante está numa dificuldade, o autônomo está numa dificuldade, aquele pessoal que vende banana no sinal está com dificuldade. Gente, está um absurdo. E a China comprando. A China vem no Pará, compra um negócio, vai em Santa Catarina, compra um negócio. A China injeta dinheiro, está comprando televisão no Brasil. China injetando, China injetando, China injetando, China injetando, China injetando, investindo capital. A China já se posicionou que pode tomar a liderança do mundo, porque tem dinheiro para isso. Está desestruturando as economias. André, para quê? Para que haja um salvador da pátria. Um salvador da pátria. Que se chama Anticristo. Ele vai chegar e vai trazer a solução e vai unificar um só governo, uma só moeda. Mas para que isso aconteça tem que ter o quê? Caos. Nós estamos vendo. Você está vendo isso ao vivo com seus olhos. Você devia agradecer a Deus por ter o privilégio de ver o acontecimento histórico. Você está vivendo o acontecimento histórico. Quando a gente lê na Bíblia os acontecimentos, a gente diz, nossa, que coisa gloriosa. Como seria Davi derrubando gigante? O pessoal lá assistindo ao vivo, você está assistindo agora os últimos acontecimentos da volta de Cristo. Desperta, acorda. Sabe? Não tem mais momento de ficar regateando com filosofia, com ideologia. Agora é hora de dobrar o joelho e falar com Todo-Poderoso, El Shaddai, sabe? O grande Jeová Hashem, o Deus da misericórdia. Porque a misericórdia dele dura para sempre. Analisa comigo. Então já rodou a geração 2018, o cenário está o caos, todas as economias estão decaindo, para que haja, então, um governo que se levante, alguém que diga, vamos lá, vamos resolver. Porque em todas as histórias de caos mundial, sempre se levanta, numa outra live que eu fiz, eu falei isso, sempre se levanta um salvador, um libertador. Você vê, eu não vou nem usar os exemplos bíblicos, eu vou falar aqui da história, você vê Mandela, você vê Gandhi, você vê Spurgeon na Inglaterra, você vê as pessoas colocando, você vê Isaac Newton num tempo de quarentena, ali, da peste negra, ele ficou em casa, ele começou a desenvolver a lei da gravidade, a ótica, começou a fazer grandes invenções, depois trouxe isso para o povo, as coisas boas foram acontecendo, só que agora não vai mais aparecer um salvador, o salvador que vem buscar uma igreja avivada, lavada, remida e preparada, afinal de contas, nós estamos vivendo para isso. O cristão, eu vou dizer cristão, tá? Cristão é aquele que segue Cristo, amém? Eu não vou dizer evangélico, não vou dizer católico, não. Não vou dizer isso. Eu vou dizer cristão, aquele que segue Cristo. Beleza? Estamos combinados assim? Ok. Então, o cristão verdadeiro, ele só tem duas opções. Ou viver uma vida seguindo Cristo, ou viver uma vida seguindo Cristo. Por quê? Porque se Jesus voltar, ele tem que subir. Se Jesus não voltar, ele tem que morrer. O problema não é morrer. O problema é o pós-morte. Porque quando a gente morre,
A Bíblia diz, segue-se o juízo. O problema da morte não é a morte, o problema da morte é o pós-morte. Como nós vamos nos apresentar para Ele? O que nós vamos ter para apresentar para Ele? O que nós vamos ter para colocar para Ele? O que nós vamos ter para dizer assim, está aqui, Senhor. Está aqui os talentos que Tu me deu. Olha só como Deus está nesse negócio que eu estou falando para você. Antes de entrar no capítulo 25 aqui de Mateus, a última parábola aqui é do servo mau, do servo bom e do servo mau. A última parábola é do servo bom e do servo mau. É um alerta. Isso aqui não está aqui nessa sequência à toa. Há um discernimento, há um propósito que Deus colocou, permitiu Mateus colocar a parábola do servo bom e do servo mau antes das 10 virgens. E aqui vem o ponto, que tipo de servo o cristão tem sido? O cristão tem sido servo bom ou o cristão tem sido servo mau? Querido, lá em Apocalipse, olha só, analisa comigo. Apocalipse, se não me falha a memória, 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os imorais, os adúlteros e todos aqueles que amam e cometem mentira. Não adianta o crente dizer, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, isso não serve mais. Isso não é base de parâmetro para nada. Não adianta você e eu nos justificarmos de que nós não fazemos, fazer igual o fariseu, né? O fariseu publicano, né? O fariseu entrou no templo e disse, Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. E o que o publicano fazia? Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus perguntou, quem foi perdoado? Aquele que reconheceu suas falhas. Então, lá em Apocalipse 22:15, não adianta você dizer que você não bebe, que você não fuma, que você não usa droga, que você não manifesta, que você não altera, que você é isso, se você não viveu uma verdade. Porque lá diz todos aqueles que amam e cometem a mentira. Vai ficar fora. Não tem para onde correr. Você pensa que Deus é bobo, Deus não é bobo. Então, quando a gente vem para a parábola das 10 virgens, a gente vem para falar a verdade. Como é que está a tua lâmpada? Cadê o teu azeite? Sabe o que é o azeite? Aqui é o compromisso. Como é que está o teu compromisso? Lá em Levítico 6,13 diz, a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era Deus mantendo a chama acesa porque Deus tinha compromisso com o povo. Só que aqui é o povo que tem que ter compromisso com Deus. Analisa comigo. Como é que está o teu compromisso com Deus? Ou tu está naquela de querido, amado, olha... Não. Agora é hora de arrependimento. Arrependimento. Está na hora de pedir perdão, está na hora de reconhecer pecado, está na hora de reconhecer falha, está na hora de devolver o que pegou dos outros, que não era seu, está na hora de ser consciente. Está entendendo? Está na hora. É hora. Porque Jesus já está voltando. Eu sei disso. A Bíblia diz isso. Nós que estamos na fé sabemos disso. Jesus está voltando. E está sendo igual nos dias de Noé. Nós estamos falando, e o povo pecando, Nós estamos falando, nós estamos pregando, e o povo pecando. Estão nem aí, como se não houvesse amanhã. E aqui nós vemos, e tardando o noivo, foram tomadas pelo sono e adormeceram. Pode até ser que o nosso coração, de tanto esperar, por um momento até possa quase esfriar. Mas quando a gente escuta, lá vem o noivo, o coração acende. Quando a gente está pregando, Jesus está voltando, o coração acende. O Espírito Santo vai nos impulsionando, o coração acende. Quando a gente vai pregando a palavra de Deus, o coração acende. Quem ainda não conseguiu nessa palavra e chorar é porque ainda não leu de verdade. Quem ainda não conseguiu pegar uma pregação verdadeira sobre o Apocalipse, então ainda não ouviu a verdade. Porque eu estou dizendo a você o que está escrito, confira depois. Pega a referência que eu estou falando e vai conferir. Para você não dizer, ele está falando, eu não sei se é verdade. Não, vai lá conferir. Você tem todas as oportunidades de conferir. E ainda se disser, eu não tenho Bíblia, baixa no celular, tem aplicativo. Você pode, deixa de moleza. Vai atrás, está na hora de se informar. A gente está pregando que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí você vê aqui, à meia-noite, versículo 6, houve-se um grande grito, e disseram, eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. Olha aí, eis o noivo, saia ao encontro dele.
Então se levantaram, versículo 7, então se levantaram todas as virgens e prepararam suas lâmpadas, acenderam as lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte para nós e para vós. Ide antes e comprai aos que vendem. Vão lá nos que vendem e compram o azeite para vocês. Você não pode passar o teu azeite para o outro. Você não pode. O teu azeite é o teu compromisso pessoal com Deus. O teu azeite é a unção que Deus derramou na tua vida. É o avivamento, é o amor, é o despertamento, é a graça, é a unção. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo no tempo da graça, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela exalta o homem sem deixar ele soberbo. A graça de Deus, ela abate o homem sem humilhar ele. A graça de Deus, quanto mais se usa, mais você é cheio dela. A graça de Deus, quanto menos se usa, mais você decresce dela. A graça de Deus, ela vai se multiplicando conforme você vai a utilizando, conforme você vai acreditando, conforme você vai vivendo sobre a face dessa terra, porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Mas não é uma fé natural. A fé natural é aquela que a gente acorda de manhã, dobra o joelho, agradece a Deus pela noite de descanso, pela cama que tem, pelo ar-condicionado que tem, pela estrutura de casa que tem, pelo alimento do café da manhã, toma um bom banho, vai para o nosso grande trabalho, passa o dia produzindo, feliz da vida, chega no final do dia, tem uma casa abençoada para retornar e dizendo assim, em paz nós fomos, graças a Deus, foi pela fé que nós fomos. Isso é uma fé natural. A fé sobrenatural é agora. É agora, o justo viverá pela fé, é a fé sobrenatural, é aquela aonde ninguém está vendo a porta aberta, mas você acredita que a porta está aberta, é aquela que todo mundo está dizendo que está o caos, mas você acredita que no meio do caos é Deus te chamando para um particular, porque esse deserto é escola é lugar de aprender a ter intimidade com Deus. Esse é o momento. Aí as nécias dizem, me dá um pouco do teu azeite. Não tem como. Sabe o que os prudentes dizem? Vai lá e vai comprar. Vão rápido aos que vendem comprar azeite para vocês, senão vai faltar para vocês e para a gente. E eu quero entrar. Eu não posso passar a minha unção para você. Você não pode passar a sua unção para mim. Eu não posso medir o teu grau de intimidade e comunhão com Deus. Você não pode medir o meu grau de intimidade e comunhão com Deus. Cada um tem o seu particular com Deus, querendo você ou não. Então está na hora de despertar. E aí o que as nécias fizeram? Foram atrás, saíram para ir comprar. Sabe o que é esse comprar? Comprar tem que pagar. Esse é o momento que aqueles que não estão se preparando vão querer pagar o preço nos momentos finais. Aí sabe o que vai acontecer? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Porque a própria Bíblia diz, olha só, olha como ela diz. E saindo para comprar, chegou o noivo. Depois que elas acabaram de sair para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. É aquela pessoa que vai querer pagar o preço na última hora. Vai querer se converter na última hora, vai querer pedir perdão na última hora, vai querer, se reconciliar na última hora. O Senhor está dando todas as oportunidades. Todas. Todas as oportunidades. E esse freio de mão que Deus puxou no mundo, porque esse foi um freio de mão. O mundo estava acelerado. Aí Deus vem, puxa o freio de mão, aí o mundo vai parando. Foi para que eu e você tivéssemos a oportunidade de colocar o altar em dia, de ouvir, de raciocinar, de compreender a palavra. Davi, se não me falha a minha memória, no Salmo 62 disse, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Sabe por que ele disse que ele escutou 2 vezes? Porque ele escutou com os 2 ouvidos. Não entrou por um lado e saiu pelo outro, não. Entrou e desceu para o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Eu peço a Deus que essa palavra chegue no teu coração, no coração que está sedento, no coração que precisa ser regado, que faça diferença na tua vida, sabe? Se você quiser deixar um comentário dizendo essa palavra não serve para mim, beleza, deixa aí, não tem problema.
Agora, se essa palavra serve para o teu coração, se é íntimo teu, vai no comentário e diz assim, Deus seja louvado. Só isso. Não precisa, sabe, rasgar seda, não. A nossa função aqui, a glória não é nossa, a glória é dele, o Hashem é ele, o Deus da misericórdia é ele, o grande Hashem, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu não faço nada se não for pelas misericórdias e pelo poder dele na minha vida. Nós não fazemos nada se não for a mão dele nos conduzindo. Se eu cheguei até aqui foi porque a mão dele me trouxe. E se nós vamos tudinho de mão dada para o céu é porque a mão dele vai nos levar e eu creio nisso. Recebe isso sobre a tua vida que eu recebo isso na minha, porque eu creio que nós estamos sendo preparados nos momentos finais para então vir o fim. Estão dizendo aí que esse último papa aí é o anticristo, o anticristo não, é o falso profeta, que vai apresentar o anticristo. Tem vídeos disso aí na internet. Tem outros padres falando. Queridos, acorda. Não vai pelo que a mídia está falando, não. Não vai. O que a mídia está falando é o que eles querem que você acredite. Eles estão indo contra a verdade da palavra. Um só governo, uma só moeda. O caos tem que estar instalado. O caos tem que estar instaurado para que haja um novo governo. Não seja nécio. Não seja a virgem nécia. Não quebre seu compromisso com Deus. Se quebrou, está na hora de voltar. Está na hora de dobrar o joelho, sabe? Está na hora de participar de um culto de oração verdadeiro. Está na hora de pegar o exemplo desse jejum de hoje e abrir mais uma semana pela tua família. Entendeu? Eu tenho pregado aqui em casa, eu disse isso na outra live, tenho dito, pergunta para os meus filhos, eu mando um zap para eles, se eu não digo todo dia que Jesus está voltando aqui dentro dessa casa, e a gente tem pego no pé do mais novo aqui, e vai fazer 15 anos, porque a Bíblia diz que aquele que não for batizado na água, aquele que não nascer da água do Espírito não tem parte pelo Reino dos Céus. E eu estou dizendo, meu filho, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. O negócio é sério, é muito sério. Ou a gente leva a palavra a sério, ou então a gente está fazendo igual aos outros, só faz de conta. E nós não estamos aqui para viver de hipocrisia nem de demagogia. Nós estamos aqui para viver uma fé verdadeira. Vem comigo nesse propósito de dobrar o joelho hoje, sabe? Abrir o coração, rasgar o coração assim. E dizer para Deus o quanto nós somos necessitados da sua misericórdia, o quanto nós somos necessitados do seu amor, da sua graça, da sua unção, do seu perdão, sabe? Reconhecer. Eu vejo gente colocando no Facebook que a partir de agora vai dar valor para as mínimas coisas. Engraçado, precisou Deus puxar o freio de mão para que a gente desse valor para as mínimas coisas. Às vezes um café da manhã que a gente toma corrido. Como é bom sentar com a esposa e tomar um café e conversar e falar da programação do dia, o cardápio do almoço, o cardápio do jantar, sabe? A vida ela está desacelerando, mas o mundo espiritual está aceleradíssimo. Jesus está voltando. Era isso que eu queria deixar para os meus amigos, que puderem ouvir essa mensagem e guardar dentro dos corações. Não importa a igreja que você está, não estou aqui pregando placa, estou aqui falando da palavra. Estou aqui falando de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, uma parábola que, no meu entendimento, na minha concepção, ela é escatológica. Fala sobre a volta do noivo. E Jesus está voltando. Então, que Deus te abençoe, que eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. A Bíblia diz que o que 2 ou 3 ligar na terra será ligado no céu. Então, ao momento que você ouvir essa palavra que eu vou lançar sobre as nossas vidas, se você quiser, você sela ela, você diz amém, eu creio. Tá bom? Então, que nessa noite ainda, seja qual hora da madrugada for, o grande Deus de misericórdia possa enviar o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas e fale diretamente com a nossa alma nessa noite e que venha nos despertar do sono da indolência, que venha nos avivar, que venha nos levar a uma dimensão de arrependimento para que gere o peso de glória. Se você recebe isso como estou recebendo sobre a minha própria vida, eu glorifico a Deus pela tua vida com um grande amém no nome de Jesus. Lembre-se,
A Bíblia diz, Isaías 60:22, o menor de vós virá a ser como 1000, e o mais fraco como um poderoso exército. Eu, o Senhor, disse e no devido tempo farei. Então está na hora de ser, você se acha fraco, está na hora de se levantar e ser como um poderoso exército. Você se acha pequeno, então está na hora de ter a força de 1000, está na hora de receber a unção do Espírito Santo, porque quando Sansão era cheio do Espírito Santo, ele, com uma queixada de jumento fresco, ele derrubou 100 homens. 1000 homens. Então está na hora de você experimentar a doce, gloriosa, maravilhosa, majestosa e robusta palavra de Deus. Até uma próxima live, até um próximo momento. Acredito que essa semana nós vamos, né? Ajuda, se você gosta, ajuda. Põe um comentário aí, vamos falar sobre alguma coisa. Nós estamos todo mundo em casa mesmo, vamos falar sobre palavra. Amém, querido? Se quiser orar, liga para cá que a gente ora junto. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.